que eu tenho certeza que vai virar a chave, principalmente de gestores de empresas, de diretores comerciais ou também de outras áreas dentro do segmento empresarial. Então, são conteúdos extremamente estratégico, conteúdo que vai elevar o seu grau, o seu nível de consciência, vai fazer com que você tenha uma visão mais ampla do mercado, sobre instrumentos financeiros, sobre estratégias empresariais, como aplicar determinadas metodologias, e a gente vai estar compartilhando um pouco desse know-how que a gente tem, inclusive que a gente aplica com os nossos clientes, aqueles que optam por fazer o nosso assessoramento empresarial. Então, a gente implementa isso e a gente fala não só do ponto de vista de quem conhece essas estratégias, mas de quem aplica elas na prática. E, obviamente, que antes de implementar qualquer estratégia que a gente comenta aqui, ou implementar alguma determinada estratégia em alguma empresa, a gente avalia se aquilo faz sentido, se aquilo vai de encontro com os objetivos daquela companhia, daquela empresa. Então, a gente avalia ponto a ponto para identificar se isso faz de fato sentido ou não. Então, fica aqui nesse vídeo, deixa o seu like, compartilha, comenta aqui embaixo o que vocês estão achando desses conteúdos. Já a gente vem de uma série de conteúdos, tenho alongado um pouco o prazo de conteúdo para conteúdo, mas a gente está preparando, estamos melhorando ainda a qualidade, né, dos conteúdos. Então, deixa aqui nos seus comentários o que vocês estão achando, se vocês estão gostando desse tipo de conteúdo. Então, bora para essa videoaula aqui, que vai ser uma aula praticamente de tudo que a gente faz e daquilo que a gente implementa aí dentro do setor empresarial, dentro das estratégias de assessoramento financeiro empresarial. Bom, tudo começa, né? Eu acredito aqui que o core do negócio, que a gente faz a avaliação, primeiramente é da estrutura da empresa, a estrutura como que tá determinado, né? Os custos, como que tá a cadeia produtiva, a cadeia de fornecimento, o fluxo financeiro da onde majoritariamente ele vem, para onde ele está indo. Então a gente faz toda essa análise para identificar aonde está tendo um excesso de custos que a gente pode otimizar, que a gente pode otimizar. E às vezes a pessoa fala assim, né? O gestor olha para dentro, pô, a minha operação já tá 100%, tá tudo top, tá tudo rodando legal. Só que quando a gente entra dentro de fato ali da operação para fazer uma análise minuciosa, né, de cada aspecto, a gente sempre consegue achar algo que a gente consegue otimizar, uma margem que a gente consegue otimizar, e querendo ou não, dentro, né, porque uma empresa são braços, são setores, né? São os setores comerciais, são o setor gestão de finanças, a gestão de RH, a gestão de pessoas. Então são vários braços que a gente analisa e que a gente vê, pô, mas se a gente conseguir otimizar 5% dentro de um desses braços, já é um resultado positivo, já é algo que a gente está de fato gerando resultado, agregando valor, otimizando o resultado corporativo como um todo. Então, e alguns resultados a gente vê no longo prazo. Por exemplo, né, a implementação de algumas estratégias culturais que vão fazer que no longo prazo você tenha menos perca de funcionário, que você tenha menos custos. E aqui a gente está falando de algumas operações que têm alta rotatividade, e com alta rotatividade acaba tendo alguns problemas jurídicos, né, com esses funcionários, enfim. Então, a gente faz essa análise de como que a gente pode implementar um modelo que vai, de fato, gerar resultado no longo prazo, que vai mitigar esses pequenos riscos ou esses riscos potenciais que estão em volta da operação. Então, a gente faz toda essa análise, obviamente, a gente tem que entender, né, como que está o processo financeiro, como que está a estruturação patrimonial, como que está o balanço, de fato, para
otimizar e para, de fato, implementar e trazer essas sugestões para dentro do operacional. Então, são pontos que a gente faz essas avaliações para, de fato, trazer uma projeção com assertividade maior, com um resultado mais concreto de fato. Tudo isso começa com o planejamento, né, da estrutura de custo, planejamento tributário, cambial, estrutural, para maximizar os resultados de forma legítima, de forma legal, trazendo um resultado no longo prazo mais otimizado, mais eficiente, que de fato vai permitir com que o seu negócio cresça e cresça sustentavelmente, e isso só acontece quando você tem KPIs muito bem definidos, projeções muito bem definidas, metodologia de implementação, modelo de estruturação. Então, são essas variáveis que a gente analisa e que faz que, de fato, o resultado no longo prazo ele fique exponencial, ele fique fora da curva. E por que que estruturar a empresa do jeito certo faz toda a diferença? Porque o custo de não estruturar, o custo de não avaliar esses pequenos gargalos, essas pequenas situações, faz com que no longo prazo, por exemplo, assim, você pode falar assim, eu não vejo nada que está minando o custo da minha empresa hoje, mas é algo que está, muitas das vezes, fora do olhar perceptivo, porque não foi feita uma análise minuciosa, né, desse braço ou desse fluxo que entra ou desse fluxo que sai. Então precisa ser isso, muitas das vezes é um custo que está embutido dentro da sua operação, um custo, por exemplo, de 5% que você não tinha visto antes, que a gente consegue otimizar, era um custo que você estava tendo. Porque se você estava tendo esse custo e não estava enxergando, provavelmente o seu concorrente ou alguém do mesmo setor estava explorando isso com mais eficiência e tendo um melhor resultado. Então, entende que deixar de fazer essa análise, deixar de fazer eh, esse assessoramento de fato, porque é o que vai ter esse olhar de fora e vai ter um olhar crítico sobre de cada situação, é o que faz a diferença. E isso pode estar custando milhões de reais se a sua operação é uma operação grande, se hoje você tem rotatividade, se você tem né, um fluxo, um volume grande. Então, fazer essas análises vai, de fato, te colocar um passo à frente, vai otimizar, vai fazer com que você esteja estruturado, por exemplo, até para receber um capital institucional, um fund. Então, fazer essas análises é extremamente estratégico, porque você ganha espaço no mercado frente aos seus concorrentes, ou também, pelo menos, posiciona você para que aquilo que estava gerando um custo, porque é um custo, se é algo que a gente conseguiu otimizar um resultado de 5, 10, 15% ou na operação como um todo, é um custo que estava invisível até então. Então, otimizar isso vai te posicionar, vai te preparar para que você esteja melhor posicionado frente aos seus concorrentes e provavelmente ao longo do tempo vai também fazer com que você tenha um crescimento mais sustentável, com um melhor resultado. E esse crescimento ele precisa ser colocado dentro da equação certas tecnologias que não estão sendo implementadas ou que vão ser implementadas no longo do tempo, porque deixar de ter uma inteligência artificial, e aqui a gente está falando na tomada de decisão para a operação como um todo, é deixar muito dinheiro na mesa. Você entende que fazer modelos matemáticos e estatísticos para melhorar o operacional é extremamente eficiente e implementar o que você puder otimizar é o que de fato vai fazer com que você perca menos tempo e, consequentemente, tenha mais resultado. Então, é interessante fazer essa projeção, fazer essas análises, usar estratégias
de proteção patrimonial, usar estratégias escaláveis de holdings, enfim, de estruturas jurídicas que vão permitir com que a sua empresa ela tenha uma segurança a mais. Então, são estratégias que a gente analisa e que faz com que você tenha mais resultado de fato. Tudo isso, obviamente, né, dentro fazendo esses instrumentos dentro da estrutura legal, fazendo, obviamente, um estudo de viabilidade antes de cada implementação, e é exatamente esse o nosso trabalho que a gente faz, ver a viabilidade dessa estruturação. Então, é extremamente inteligente, né? E isso é como se a sua empresa começasse a se tornar parte do smart money, né, que é o dinheiro inteligente, melhor eficiência, melhor resultados. E isso vai fazer toda a diferença, principalmente no longo prazo. A gente está vendo uma aceleração muito rápida quanto à questão que diz sobre inteligência artificial, sobre computação quântica. O processamento de dados ele vai aumentar de forma exponencialmente absurda. E isso, se você não está colocando esses instrumentos para trabalhar, para fazer esses cálculos de viabilidade, esses modelos para ver qual que é a taxa de assertividade de cada implementação que você faz, né, qual que é o crescimento, quanto que você está conseguindo ter de retorno com base nessas implementações, e isso faz de fato total diferença. Faz total diferença. Você precisa implementar essas estruturas para que você venha ter um resultado fora da curva. Então, são pontos que a gente avalia e que, se você tiver dentro do nosso assessoramento, você vai conseguir identificar todos esses pontos. A gente vai fazer um olhar crítico, uma análise fria disso. E, obviamente, isso leva um tempo, mas quando a gente apresenta uma solução, fica a critério do gestor decidir se isso vai ser implementado, vai dar andamento, vai seguir com a implementação. E a partir do momento que a gente faz essa análise, em 95% dos casos, a gente segue com a implementação, porque o custo de não fazer essa implementação ele é muito alto. É muito alto porque a gente faz essa análise bem criteriosa, e aqui é um olhar crítico mesmo, porque a gente pega dados, faz essa análise, compara uma coisa com a outra, faz essas comparações, a gente pega projeções de outros segmentos, faz análise por semelhança. Então, tudo isso é o que de fato aumenta a assertividade e aumenta também, né, uma decisão mais, digamos assim, mais confiante, mais certa, né, desse posicionamento e dessas implementações que a gente faz. Então, isso é o que de fato vem trazendo resultado, é o que de fato a gente está apresentando para os nossos parceiros, para os nossos clientes, e o resultado que a gente vem colhendo é extraordinário, é fora da curva. E o custo para não ter isso hoje dentro da sua operação, ela é bem grande. Aqui, né? Isso daqui é o básico que provavelmente qualquer contabilidade dentro do seu operacional já está fazendo essa análise. Se não está, deveria estar fazendo, mas é aquilo padrão, né? Qual que é o regime que você está dentro, e a fazer essa análise criteriosamente faz a diferença. E aqui, não só muitas das vezes pelo fato do limite de faturamento, mas também de como que é o processo operacional. Porque existem empresas, por exemplo, que faturam até 3 milhões e meio, que não atingiu o teto ainda de faturamento de 4,8, mas se beneficiaria estando em outro regime, porque é estratégico estar em outro regime. Entende que fazer essa análise definitivamente vira o jogo e é uma otimização a mais dentro do seu operacional, ou melhor, dentro do conglomerado total, você separar por partes. Por exemplo, hoje a empresa, o CNPJ principal está dentro do lucro real, porém existem camadas
com participação num CNPJ abaixo, dentro do lucro presumido. Esse CNPJ ele cuida da gestão de funcionários, ou cuida da gestão apenas da gestão operacional da sua empresa. Entende que quando a gente começa a criar essa camada, primeiramente, o risco ele diminui, segundamente, você começa a ter uma otimização de resultado maior, e, obviamente, o resultado é extraordinário, dentro de uma estrutura legal, dentro, né, tudo, é, tudo né, cooperando para que o resultado ele venha a ser otimizado. Então, precisa ser analisado isso, precisa ter esse olhar crítico de fora. Então, é exatamente esse o nosso trabalho. E, obviamente, aqui, né, as principais estratégias que a gente sempre avalia é como que é a distribuição de lucros, né? Como que está a dedutibilidade de despesas, juros sobre capital próprio, qual que é a melhor situação hoje para o seu operacional. É essa análise que a gente faz. E é só entendendo de fato a operação, entendendo a estrutura de custo, entendendo, né, a estratégia. Então a gente faz essa coleta e faz uma análise, obviamente, e vai indo de ponto em ponto. A gente vai indo de ponto em ponto. Por isso que é um assessoramento, é um trabalho constante que a gente faz de otimização. E aqui a gente vai indo de braço em braço. Por exemplo, nesse trimestre a gente vai trabalhar o planejamento tributário, a estratégia tributária, como que a gente pode otimizar. Vamos trabalhar nesse braço. No próximo trimestre a gente vai trabalhar a questão da estrutura de custo. O próximo como que está o balanço em geral, a estrutura de ativos, como que está o fluxo mensal, fazer comparações, análise. Então, são braços que a gente vai analisando caso a caso, como que a gente pode otimizar, como que a gente pode, de fato, trazer um resultado consolidado maior no longo prazo. E isso daqui é um dos pontos bem importantes que a gente avalia também. Sobre holding familiar e patrimonial, é necessário que quando você tenha uma operação consideravelmente grande, você comece a pensar nisso. É extremamente importante que você pense nisso. E por quê? Porque não pensar nisso ou não fazer essa estrutura pode trazer custos elevados e pode minar, de fato, né, o seu patrimônio no longo prazo. Então, é necessário pensar nisso, é necessário planejar isso de fato. E, né, ter uma holding ali, porque você tem que ter um olhar de fora do seu operacional, não um olhar de. Sim, na verdade é necessário ter os dois olhares, um olhar de dentro e um olhar de fora. Mas, quando você está muito dentro do operacional, você acaba enxergando apenas a parte de dentro e deixa de enxergar o lado de fora. E qual que é o lado de fora? É ver que a sua empresa ele é um ativo, ela é um ativo de fato e ela tem que funcionar sem, né, sem a sua presença física constante, senão é um emprego disfarçado e você está sendo apenas remunerado pelo trabalho que você está fazendo. Então, isso que é importante fazer essa avaliação, fazer essa análise e ter uma holding é o que, como comentei anteriormente, faz com que você divida em camadas. Ou seja, uma holding faz com que você também, e dependendo do caso, consegue fazer uma distribuição de resultado mais eficiente. Ter essas estruturas é extremamente inteligente e geralmente é indicado para empresários, investidores que têm um patrimônio acima de 1 milhão. Quem quer proteger juridicamente o seu patrimônio, a sua empresa, os seus ativos, isso é extremamente inteligente, deve ser feito imediatamente, se já não foi feito, obviamente. Até por uma questão de planejamento sucessório. A sua operação, por isso que a gente tem que pensar como né, alguém de fora do operacional. Tem que pensar como um ativo. O seu operacional hoje ele é um ativo, ele é uma empresa que gera resultado. Então, esse é o mindset que de fato vira o jogo, que faz com que você pense em estrutura de camadas, em estrutura de proteção, em estrutura de sucessão patrimonial. E isso é extremamente inteligente.
Porque, querendo ou não, uma hora você vai ter que fazer isso, pensar nisso. Então, fazer isso antecipadamente é estar posicionado. É estar posicionado. E também, grande parte disso garante mais tranquilidade para o seu operacional, proteção, enfim. Os resultados, eles são extremamente fora da curva. E indo aqui, né, para esse lado de estrutura, de camadas, proteção patrimonial, holding, é interessante, e aqui, aqui a gente já está falando de algo mais complexo, de algo mais grande, de fato, e que deve ser levado em consideração, e obviamente dentro das legislação de cada jurisdição, é interessante que você pense, né, em estrutura offshore, até por uma questão não só de proteção jurídica, proteção patrimonial, mas também pelo fato de quando você tem uma estrutura global, você consegue trazer funding internacional para dentro da sua operação. Você já pensou nisso? Trazer um funding em dólar ou trazer um funding em euro para dentro do seu operacional, e isso só vai ser possível se você tiver posicionado também, ou tiver uma estrutura global, tiver uma empresa, um CNPJ, né, uma LLC, enfim, em outras, em outras, em outras jurisdições. É interessante que você pense nisso e que isso seja levado em consideração. Fala assim, Jean, mas hoje a minha estrutura ela tem menos de 5 milhões, 6 milhões. Vale a pena investir nisso. E é um custo extremamente barato abrir uma empresa em outra jurisdição e a empresa da outra jurisdição ter uma participação, por exemplo, uma participação de gestão, ou ser uma controladora do seu operacional. Você entende o quanto que isso pode blindar a sua operação ou pode blindar a sua estrutura patrimonial? E aqui existem, né, aqui eu coloquei alguns exemplos aqui bem genéricos só para ter um entendimento, mas a gente tem algumas jurisdições que você pode se beneficiar muito criando essa estrutura. Por exemplo, Ilhas Caimão, Luxemburgo, Holanda, Dubai, os Emirados Árabes em geral. Então, é extremamente inteligente que faça essa análise de viabilidade. A gente não tem previsão para fazer aqui no próximo semestre. Mas e daqui a um ano? Não seria interessante já pensar nisso? Já planejar isso, estruturar isso? Até por uma questão de crescimento de fato da sua operação. O crescimento da produtividade. Isso é de fato se posicionar no jogo global. Não só, né, no mercado local, mas também no mercado de fora. Hoje, e essa questão, você já pensou também por que hoje a sua operação ela não pode, e com isso, né, criando uma estrutura internacional, você pode também operacionalizar ou trabalhar com clientes internacionais. E por que não? A sua estrutura permite isso? Qual que é o tipo de produto que você trabalha? Você já exporta hoje? Se não exporta, você importa? Qual que é o custo da importação? É mais caro ou mais barato? Entende que analisar essas variáveis faz com que você tenha, de fato, opções para tomar decisão, opções de viabilidade, de análise? E isso é extremamente importante, que você tenha opções, de fato, para tomar uma decisão com base em dados, com base, né, em estudos que permita que você tenha essa assertividade, que de fato faça, faça jogadas mais assertivas e mais inteligentes de crescimento. Então, são coisas que precisam ser levadas em consideração, que precisa ser analisado, e hoje provavelmente, né, a sua empresa está tão segmentada e ela já roda tão dentro daquele padrão que já foi construído, que não tem ninguém olhando para essas questões externas, para essas estratégias externas. Então, por isso que é necessário ter um olhar crítico de dentro e também ter um olhar crítico de fora.
para fazer essas análises, para fazer esses estudos de viabilidade, potencial. Isso vira o jogo. Hoje, se você tem um faturamento acima de 500 mil, 600 mil mês, você já precisa ver sobre swap cambial. Você precisa ver sobre dolarização, outras moedas, até por uma questão de hedge mesmo. Hedge operacional, diversificação. E isso aqui já entra também em conjunto com aquilo que a gente falou anteriormente, de criar essas estruturas offshores. E como que basicamente funciona um swap cambial? É a troca de taxa. É a troca de taxa. Então, montar essas estruturas, esses contratos inteligentes, né? E aqui, quando a gente fala de swap, a gente precisa levar em consideração, né, alguém que está importando ou exportando, porque são instrumentos para essas finalidades, mas permite com que você troque uma taxa pela outra. Entende que isso pode mitigar, esse instrumento pode mitigar muito do seu operacional ou mitigar alguns riscos, principalmente riscos locais? E aqui a gente fala, né, de algumas situações, por exemplo, empresas que estão endividadas em outras moedas. Qual que é a taxa que você está pagando? Qual que é a taxa desse passivo? É 1%, 2%? Em dólar? Ah, a diferença cambial, a taxa de juros aqui, ela está sendo remunerada bem, com o meu capital aqui no Brasil está sendo remunerado bem melhor. Está com uma taxa de juros muito mais alta, levando em consideração o câmbio. Então, fazer esse contrato, fazer essa troca, ainda além de reduzir o seu passivo, ele otimiza o resultado operacional. Você consegue ter mais previsibilidade, não fica numa flutuação, digamos assim, do preço do câmbio, do preço da moeda. E isso deve ser levado em consideração, obviamente. E aqui, né, indo para o lado, né, de estruturas offshores, a gente precisa analisar não só também internacionalmente, mas próprio dentro do próprio jurisdição nacional, para, por exemplo, um escritório que você tenha de gestão operacional da sua empresa pode estar em um local que tenha uma isenção, por exemplo, de IPI ou de algo nesse sentido. Entende que criar essas camadas façam que você tenha uma otimização muito mais eficiente? E aqui eu coloquei um ponto bem importante que é o transfer pricing. As regras de preço de transferência controlam os preços praticados em transações entre empresas do mesmo grupo econômico, evitando que os lucros sejam artificialmente transferidos para países com menor tributação. Entende que são estratégias extremamente inteligentes para fazer dedução, para fazer otimização. De fato, vai mudar o jogo, vai te posicionar muito melhor. E obviamente, quando você ganha margem dentro do seu balanço, dentro da estrutura de fluxo da sua empresa, você consegue, por exemplo, reduzir um percentual do custo do seu produto hoje, ou do preço final para o seu cliente. Entende que fazer isso você consegue, por exemplo, vender o mesmo produto com uma qualidade, muitas das vezes melhor, com um preço abaixo,
porque você conseguiu otimizar o resultado, você ganha competitividade, com isso atrai mais cliente, atrai mais empresas que estão interessadas no seu produto ou serviço. É um é um é um é uma ação em cadeia que vai otimizando e que vai fazendo com que você ganhe espaço e que ganhe mercado, a sua operação ganhe mercado. E isso, assim, muda o jogo para todas as empresas que a gente implementa essas estratégias. E aqui eu comentei sobre alguns instrumentos, algumas estratégias, algumas estruturas que precisa ser levado em consideração, que é fundo de investimento em participação, que é fundo de investimento imobiliário, aqui a gente está falando de um investimento, né? Hoje, por exemplo, se você tem várias filiais, os vários galpões, os vários desses ativos imobiliários, por que não criar uma estrutura para isso? Por que não criar um fundo lastreado, com lastro real nesses ativos e levantar capital a partir disso? Ou, melhor, a sua empresa paga aluguel para essa estrutura, reduzindo assim a margem tributável. E aqui a gente está fazendo uma análise bem generalista mesmo. FDIC, por exemplo, hoje você pode estruturar uma operação de securitização de crédito. Fazer essas análises, fazer esse estudo de viabilidade, permite que você tenha opções para tomar decisão mais assertiva, otimizada, resultado. E esses são os pontos que a gente bate muito e bate forte para tentar extrair algo, tentar extrair um resultado de fato. Tentar não, extrair de fato o resultado. E é o que vem gerando os resultados que a gente vem entregando para os nossos clientes. E, obviamente, gerando resultado para os nossos clientes, a gente está gerando resultado para a gente, porque nós somos remunerados com base no resultado que a gente gera. Ou seja, tem que entregar resultado, tem que fazer a coisa acontecer, tem que trazer um estudo que passe confiança, ou que, melhor, trazer um estudo que seja um fato que não tomar isso é perder dinheiro, e é exatamente o nosso trabalho, viu? Se não for um fato concreto, não tem nem por que colocar essa solução na mesa. Hoje, 90% daquilo que a gente propõe e das sugestões que a gente coloca na mesa dos nossos parceiros, dos nossos clientes, de fato, são implementados, são colocados em operação. E isso, né, num contexto geral, tem otimizado o resultado, assim, de no mínimo a 15% no consolidado geral. Imagine agora ter uma otimização da sua margem de 15% do seu operacional hoje. O quanto que isso impactaria o resultado da sua empresa ou o seu resultado, fazendo com que você ganhe, né, seja remunerado melhor pela sua operação hoje. Isso não seria do seu interesse? Ou não te posicionaria melhor dentro do seu mercado? É essa a pergunta que eu te faço. E, né, indo aqui também na parte de planejamento, a gente precisa levar em consideração que é necessário estruturação. O inventário ele pode consumir até 20% do patrimônio, só por uma questão de transferência. Hoje, quem que vai assumir o seu negócio daqui 5 anos? É o seu filho? É alguém que ganhou confiança dentro da sua empresa, que já está há algum tempo do seu lado?
ou na própria estrutura familiar que vai ter, né, vai assumir essa operação, esse ativo de fato, vai ser o beneficiário dessa operação. Não planejar essas estruturas, não fazer de fato essa diligência, vai fazer com que você corroa o seu patrimônio, com que você não deixe nada para as próximas gerações, não deixe o seu legado seja corroído. Então, implementar isso é estratégico, é posicionamento, é inteligente, e a gente está aqui para isso. O erro mais comum que destrói patrimônio, que destrói o valor da sua empresa e que faz com que muitas das vezes o resultado da sua operação hoje não esteja tão eficiente, não esteja tão legal, por causa desses pontos que eu deixei muito bem linkado aqui, que é o regime tributário errado, mistura de patrimônio, offshore não declarada, sucessão ignorada, lucro sem otimização, sem controle de fluxo. São pontos extremamente importantes e aqui, né, deixei aqui 5 pontos, que são os braços que eu comentei anteriormente. São os braços que precisam ser analisados ponto a ponto, de trimestre a trimestre, implementar, de fato, metodologia em cada um desses braços para ganhar otimização, que a gente ganhe 5% de otimização dentro de cada um desses braços, muda o jogo da sua operação, mistura de patrimônio. Se você não tem muito bem separado aquilo que é empresa, aquilo que é operacional e aquilo que é pessoal, provavelmente você já está numa bola de neve lascada. E quando a gente comentou sobre offshore, não declarar essa offshore, não fazer uma estratégia da forma devida, da forma adequada, cara, assim, você está correndo um risco monumental. Então, fazer isso é o que de fato agrega valor para dentro da sua operação. E isso muda o jogo de fato. Então, são alguns pontos que eu comentei aqui que a gente faz essa análise, faz esse estudo, a gente trabalha com a metodologia de implementação e cada passo é estruturado com base em dados, com base em fatos, com coleta de informação. E isso, de fato, vai trazer o resultado no longo prazo. No demais, no demais, é isso que eu queria comentar com vocês. Era esse o conteúdo dessa aula, desse trabalho que a gente faz, desse estudo que a gente traz aqui para você, para compartilhar um pouco desse know-how, desse conhecimento, para trazer um senso crítico mais elevado e fazer um entendimento de que é necessário fazer essas análises, é necessário ter alguém do seu lado pensando nisso. Então, comenta aqui embaixo se você gostou desse conteúdo, se isso está agregando valor para você. Deixa o like aí, porque nas próximas semanas a gente vai estar trazendo mais conteúdo. Estou com um intervalo um pouco grande de conteúdo, mas a gente vai começar a melhorar isso. A gente vai começar a trazer conteúdos todas as semanas, pelo menos um vídeo por semana para vocês terem esse aprendizado mais constante, tendo essa aproximação, poder aprender mais, poder ver como que pode ser otimizado hoje a sua operação, como que você pode crescer financeiramente, como que você pode aplicar isso tanto na vida profissional quanto na vida pessoal. Então, são coisas que agregam valor de fato, que traz resultado, obviamente, com mais resultado operacional, com melhor desempenho, você consegue ter uma vida mais equilibrada, com um resultado mais positivo, fazendo com que o 80-20 de fato realmente funcione na sua vida, dentro do seu operacional. Então, para esse vídeo é isso. Deixa aqui se você gostou desse vídeo, se você quer ver mais conteúdo com esse, deixa uma sugestão de conteúdo e até a próxima e a gente se vê. Um abraço e até mais.